Em um pronunciamento oficial de pouco mais de 7 minutos que foi ao ar na noite dessa última quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou alguns pontos do pacote de revisão de gastos e medidas fiscais que serão implementadas pelo governo federal. A expectativa é de que o conjunto de medidas traga um alívio de 70 bilhões de reais aos cofres públicos em 2025 e 2026. O pronunciamento, como sempre acontece, foi na verdade uma propaganda do próprio governo que todas as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a transmitir. O problema é que essa propaganda, muitas vezes, traz algumas mentiras. O combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente. Fernando Haddad afirmou que houve melhora nas contas públicas. O que verdadeiramente aconteceu, no entanto, foi que, de acordo com dados do Tesouro Nacional, as contas do governo registraram déficit de 100 bilhões de reais de janeiro a agosto de 2024. O setor público consolidado, que é formado pela União, pelos estados e municípios, registrou um rombo fiscal de 1,128 trilhão de reais no acumulado de 12 meses até julho. O déficit nominal foi o maior de toda a série histórica iniciada em 2001. Esses resultados negativos foram alcançados mesmo com o recorde de arrecadação obtido nos 8 primeiros meses desse ano. Além disso, o anúncio de Haddad foi feito no mesmo dia em que a cotação do dólar superou o recorde da pandemia. Ao longo do dia, o valor chegou a 5,93 e fechou em 5,91. Nessa quinta, no entanto, o recorde já foi quebrado novamente, com a cotação ultrapassando a marca de R$ 6. Esse novo recorde, por sinal, deixa escancarada mais uma vez a hipocrisia de muitos políticos, como por exemplo Simone Tebet, que hoje é a ministra do Planejamento do governo Lula, mas afirmou em junho de 2022 o seguinte, abro aspas, o dólar passa de R$ 5 hoje por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Fecho aspas. Também podemos citar Flávio Dino, que foi ministro da Justiça no governo Lula e hoje, graças à indicação do presidente, está no STF. Mas em outubro de 2021 ele afirmava que o dólar estava a 5,50 por causa de interesses imorais, incompetência e irresponsabilidade. Se a 5,50 era isso, o que é então aos R$ 6? E não podemos nos esquecer, é claro, do próprio PT, que publicou em seu perfil oficial na rede social X, em fevereiro de 2021, o seguinte, abro aspas, não tá dando para andar de carro e muito menos viajar para a Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$ 6? A gasolina ou o dólar? Fecho aspas. Pois é, a gasolina já chegou a R$ 6 no governo Lula e agora também o dólar. E essa alta do dólar, esse novo recorde de R$ 6, também tem escancarado mais uma vez a militância política dentro da Globo News. Olha só como os pseudojornalistas estão se desdobrando para tentar justificar esse aumento e tirar um pouco da responsabilidade do governo. Agora, um governo de centro-esquerda eleito democraticamente num dos países mais desiguais do planeta, não dá para esperar do presidente Lula que fizesse exatamente aquilo que a cartilha da Faria Lima determinava. E se esse pacote tivesse vindo não com 70 bi de corte, mas com 100 bi de corte, o mercado teria reagido com a mesma negatividade. Se tivesse vindo 200 bi de corte, era capaz de haver no mercado gente reclamando que não era austero o suficiente. Por quê? Porque o mercado sempre estará pendendo por mais austeridade. E qualquer coisa que não mexa dramaticamente em algo que não aponte para a austeridade vai ser criticada pelos analistas mais ligados ao mercado. É importante, a gente não debateu aqui, em algum momento é importante reconhecer. Esse pacote mexeu em vesperos, que até hoje ninguém chegou perto. E além de tudo isso, precisamos considerar ainda que, sob o governo Lula, as estatais chegaram a um rombo recorde de 7,4 bilhões de reais no acumulado entre janeiro e setembro de 2024. Esse é o pior resultado para o período de toda a série histórica do Banco Central, que se iniciou em 2002. Portanto, não há perspectiva pela qual seja possível dizer que esse governo apresentou melhora nas contas públicas. A fala de Haddad é mentirosa. E também é mentira que agora o governo arrecada de forma mais justa e eficiente. A arrecadação líquida do governo bateu recorde. E mesmo assim, o rombo nas contas públicas também segue batendo recorde.
é mais uma mentira. Por falar em mentiras, precisamos falar também sobre os julgamentos que estão acontecendo desde a última quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. 3 ações relacionadas ao marco civil da internet estão sendo julgadas pelos ministros e, com isso, a liberdade de expressão do cidadão brasileiro está sendo colocada em risco. Dentre elas está a análise da constitucionalidade do artigo 19, que exige, até o momento, enquanto ainda é válido, que haja ordem judicial prévia para excluir conteúdos e responsabilizar as empresas donas de redes sociais por publicações feitas pelos seus usuários. Na prática, o que está acontecendo agora é que o Supremo Tribunal Federal está regulando por conta própria as redes sociais, já que as propostas defendidas pelos ministros e pelo governo Lula não avançaram no Congresso Nacional. Essa regulação por parte do Supremo Tribunal Federal é uma forma de legitimar, por mais que não haja possibilidade de tornar realmente legítimas, pois aconteceram enquanto a lei não permitia, as inúmeras ações do ministro Alexandre de Moraes relacionadas a bloqueio de perfis, remoção de publicações, censura prévia e demais medidas tomadas no contexto do inquérito das fake news. Se o resultado desses julgamentos for aquele que já é esperado, as ações que Moraes vinha tomando até então passarão a ser legítimas daqui em diante. Em outras palavras, as plataformas digitais serão pressionadas para remover publicações sem que crimes tenham sido cometidos e sem que usuários tenham a chance de se defender. O plano dos defensores da censura inicialmente era viabilizar essa regulamentação por meio do PL 2630, popularmente chamado de PL das fake news, mas que na verdade era um PL da censura. O plano não deu certo, pois na iminência da derrota na Câmara, governistas conseguiram tirá-lo de pauta. Restou então a alternativa de fazer uso do Supremo Tribunal Federal. Através de uma competência legítima prevista em Constituição, que é a de analisar a constitucionalidade de leis aprovadas pelo Congresso, os ministros do Supremo estão, na prática, mais uma vez legislando. Essa será mais uma invasão de competência do Congresso e a razão é muito simples. Analisar a constitucionalidade de um artigo de uma lei significa determinar se ela fere de alguma forma a Constituição Federal. Só isso. Só que esse artigo 19, por exemplo, não existe qualquer interpretação pela qual seja possível dizer que ele viola alguma coisa na Constituição Federal. Pelo contrário, ele vai de encontro com a liberdade de expressão, que é um dos princípios básicos que devem ser garantidos ao cidadão brasileiro, de acordo com a própria Constituição Federal. Mas, ao que tudo indica, será criada uma narrativa para moldar essa lei da forma como eles querem, e essa narrativa será utilizada para julgá-lo inconstitucional, pois é um caminho que precisa ser traçado por aqueles que defendem a censura para que ela seja legitimada no Brasil, sem precisar passar, é claro, pelo Congresso Nacional. Nos julgamentos em questão, o que foi visto até agora foi uma série de declarações por parte dos ministros, que já sinalizaram o resultado, piadinhas dos ministros em relação ao tema e também algumas argumentações sensatas dos advogados das plataformas. Isso é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Excelência fique até onde tranquilo, exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Se você gostou desse vídeo, faça a sua parte agora compartilhando-o com mais pessoas ou simplesmente clicando em gostei para fortalecê-lo nas recomendações do YouTube. Um grande abraço e até a próxima.